Lindeus, lindeus, é uma alegria ter vocês aqui de novo. Hoje é domingo, domingo é o nosso dia, dia do conteúdo do portal da cidade de Mirassol. E se você não me conhece, eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial. Trabalho a sua energia do seu ambiente e a do seu negócio. E bora pro conteúdo de hoje. Já pega a sua bebida de preferência. Hoje eu tô com um cafezinho quentinho, ó, fumacinha saindo. E solta a vinheta. Olha, antes de começar, já se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações quando tiver conteúdo. Já deixa o seu like. Eu adoro fazer conteúdo para vocês, mas eu adoro quando eu sei que vocês estão aqui dando uma olhadinha. E bora falar de algo que para mim é muito importante. Aqui, ó, estão as minhas outras redes sociais. Você que, como eu, é meio fofoqueiro, meio fofoqueirinha, gosta de saber com quem tô falando, quem é essa pessoa, quem é esse ser humaninho do outro lado. Bora me conhecer em outras redes. E vamos falar do que interessa, vamos falar de escolhas. Para mim, esse é um tema que fez e faz a mudança da minha vida diretamente. Muitas vezes, eu desisti de mim. E as minhas escolhas fizeram mudança na minha vida e me fizeram voltar por um caminho que eu passei muito tempo fugindo. Por muitos anos da minha vida, você que não tá aqui não deve saber disso, mas vai saber agora. Eu sou advogada, tenho formação como advogada. Hoje atuo na advocacia. Não é a minha principal escolha, mas eu entendi que posso trabalhar para mim de diversas formas e tá tudo certo. Vai ser divertido porque foi uma escolha. Era uma carreira que para as outras pessoas carrega prestígio, segurança, mas que no fundo da minha alma ela não conversava mais comigo. Ela não era o meu sonho principal. E eu já tinha tido um ciclo de perdas muito grandes que mexeram com o meu propósito, com a minha energia, com a minha alegria. E foi nesse ponto de virada, diante de muita dor e necessidade de mudar, de fazer algo diferente, mesmo que eu não soubesse o que era, porque naquele momento eu tinha perdido tudo de diversas formas. Que as terapias energéticas entraram na minha vida. Eu já tinha passado por... Eu já tinha feito a análise, né? Trabalhei um tempo com um psiquiatra, psicólogo. Fui buscar ajuda para cuidar de mim, porque eu sei que sozinha, às vezes a gente não consegue. Muitas das vezes a gente não consegue. Só que ali chegou num ponto que não me trazia o sentido. E aí eu voltei para algo que uma amiga me reconectou, que era a parte de energia. Eu tenho muita gratidão, Fabi, ó, você tá no meu coração, você me apresentou outras possibilidades. E nesse ponto, as terapias energéticas entraram na minha vida. Eu fui fazer uma formação, eu chegava lá, e eu, na época eu falava, sou advogada, estou aqui para cuidar de mim. Só que eu chegava nesses cursos, nessas formações que eu fui aprimorar, que eu fui conhecendo outras pessoas. As pessoas eram psicólogos, fisioterapeutas, tinha gente até muito da parte veterinária atuando nessa área. E tava eu, uma advogada ali no meio daquele povo, totalmente fora, mas ali eu me reconectei com algo que já acontecia. Eu já acessava algumas informações na infância, eu tinha muito medo por conta das histórias familiares, das coisas que se passam pela família. E até se pensar, minha mãe foi proibida de ser benzedeira, minha avó do lado paterno era benzedeira, o meu avô estudou para ser padre, trocou a batina pela minha avó. Eu lembro de muita gente na época do copo batendo na porta do meu avô para ajudar a tirar o que tinha acontecido ali. Então, as receitas das minhas avós, receitas que carregam esse conhecimento de curandeira que tinha ali. Então, tudo isso eu me recordo,
mas era algo muito velado. E quando eu trago nesse caminho, eu vou para esses estudos, eu começo a fazer troca, porque se você nunca passou por um encontro energético, é conhecimento e prática. Conhecimento e prática. Não tem como você fugir da prática. A prática é o habitual. Se você não curte, não é o seu lugar. E tá tudo certo. Para mim, era o que eu precisava naquele momento. E quando chegava nessa parte de prática, as pessoas seguravam na minha mão e falavam: continua, você é muito boa nisso que você tá fazendo. Acabava o curso, acabava o evento do dia, posso terminar? Vamos marcar um horário, você me atende? Vou levar minha mãe, vou levar meu marido, a minha esposa, vou levar meu vizinho, a minha irmã precisa de você. E eu comecei a praticar com outras pessoas, a ter muita prática. E fazia eventos na minha casa para rolar as práticas, às vezes de 20 pessoas, 30 pessoas. Vinham e a gente fazia muita prática. E chegou no ponto que esses pedidos eram incessantes. Você precisa trabalhar com isso, você precisa. Eu ouvia muito isso, mas naquele momento não era minha escolha. Mas quando eu entendi que aquilo poderia ser uma opção e que eu tinha muito prazer de estar ali, eu fiz uma escolha. E a minha escolha foi me trabalhar para fazer a transição de carreira. Já nesse momento, estudar ainda mais. Vocês não têm noção, tô do meu lado, ó, minha mão tá nessa altura aqui, ó, vamos ver se vocês pegam. É uma pilha de livro que eu tô aqui do meu lado, porque eu tô fazendo material para um cliente para entregar, e eu utilizo muito de consulta, tem uns livros assim que nem se fazem mais, não se publicam mais, e eu leio, estudo, pratico, faço cursos, me desenvolvo, às vezes até em línguas que não são a nossa, por conta do material que não é tão comum aqui no nosso país. Então, por conta disso, eu fiz essa escolha e resolvi me profissionalizar para fazer o que eu faço. E hoje eu sou uma das pessoas que, se você olhar, eu tenho 30 formações energéticas, porque uma formação puxou a outra. Tem formações que eu não uso, eu já entendi que eu não vou trabalhar com elas, mas eu tenho conhecimento e às vezes alguma coisa daquilo ali traz alguma coisa para o meu cliente, alguma coisa que chega no meu cliente, porque eu trabalho conforme o cliente que eu tenho e não na minha personalidade. O que o meu cliente precisa, qual é a escolha do meu cliente que vai fazer sentido para ele. Não é para mim que tem que fazer sentido, é para o meu cliente que tem que fazer sentido. Então, nesse ponto, eu fui fazer esse caminho e aí chegou a constelação familiar. Ela entrou na minha vida, foi uma das técnicas. Eu amo fazer ambiente, quem me conhece sabe que eu sou a craque do ambiente, mas a constelação ela fez a diferença. Ela foi uma escolha de coragem, onde eu investi bem. Eu tenho mais de uma formação em constelação familiar, até com extensão universitária, uma das minhas formações tem. E uma coragem é a questão da responsabilidade, de assumir a responsabilidade por mim mesma e de um profundo desejo de voltar para um chamado que eu passei a vida inteira fugindo. Então, essa foi uma das minhas escolhas. Eu tô compartilhando tudo isso aqui com vocês, porque talvez você esteja nesse momento de estar perdido. E eu estava perdida sem saber o que fazer, e talvez você esteja também nesse momento. Mas para isso você precisa experimentar e ter escolhas. Gente, café é tudo de bom, né? E junho é um mês em que, como o tempo já tá diferente, tá um pouco mais frio, a gente tá numa renovação profunda, tá se abrindo um ciclo, primeiro para você olhar para dentro, para você externalizar. E nós estamos no meio do ano. O que você fez? Você prometeu lá em dezembro, você começou a prometer lá em outubro, novembro, dezembro, janeiro você disse que ia fazer, nós já estamos em junho. O que você fez para fazer algo de diferente, para fazer a renovação profunda dentro de você? E essa transição para mim de advogada para terapeuta foi um ciclo de abertura muito grande da minha vida, sabe? Muito, muito grande. E fazer essa mudança não foi muito bem vista.
Por algumas pessoas foram, mas por outras que viam no que eu fazia algo mais seguro, mais reconhecível, acho que seria a palavra mais correta, né? E eu entendi de também nesse caminho que eu não carrego só o peso das escolhas que eu fiz, mas também das escolhas que eu não fiz, porque eu não escolhi outra coisa, ou qual caminho que eu evitei trilhar. Muitas vezes a gente se arrepende de coisas que a gente não fez, não me relacionei com alguém, não adquiri tal coisa, não fiz tal viagem, não apostei no amor, não apostei em mim, duvidei de mim, dei voz para os outros, mas até a escolha de deixar que os outros falem o que você deve fazer da sua vida é de sua responsabilidade. Quando a gente toma a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas, inclusive de permitir que os outros decidam pela gente, a gente já começa a fazer as mudanças, entender que precisa de movimento e sair de talvez um momento que você tá de névoa, de quando você permite que os outros decidam para você, você obscurece a sua clareza do futuro, você tira a sua força e você pesa no outro. E aí você também não é muito positivo para o outro nesse sentido. Porque o outro está te carregando com decisões que ele está dizendo que você deve tomar e você está fazendo. Por sua conta, por sua escolha. Então precisa sair dessas energias estagnadas. E a constelação familiar é essa ferramenta sistêmica profunda que nos traz uma lente poderosa que olha com amor e respeito para essa encruzilhada da vida. Ela nos permite desvendar as dinâmicas ocultas, o que tem por trás das escolhas que você está fazendo, das que você está evitando, aquelas que a nossa alma está clamando que sejam feitas. Você já está num processo que você chora porque você sabe que você precisa sair desse estágio, ou você tá tão desconectada de si que a sua alma não conversa mais com você. Eu passei por esse processo em que eu perdi a conexão da minha alma. A minha alma não falava mais comigo. Ela deu tanto sinal, durante um bom tempo da minha vida, e eu sempre dizendo não para ela, ignorando. Se ela falava X, eu ia fazer Y, só para não fortalecer o que minha alma queria, que ali eu me desconectei da minha alma e me desconectei do meu sagrado, da minha divindade, do que tem de divino de mim, que são os meus sonhos. Então, tudo isso que eu tô trazendo para você, eu trago para vocês a possibilidade de mergulhar junto em ter compreensão qual é a escolha que você está fazendo. E essa escolha está abrindo uma porta de oportunidades para que você mude a sua história, para que você alinhe o seu destino com a verdade mais profunda do seu ser, que talvez nesse momento você nem saiba qual é. E esse é um convite para que você se abra para o que realmente te move, ou até o que te impede de avançar. E eu estou fazendo isso por conta da minha própria jornada e da jornada dos meus clientes. Eu tenho ouvido tantos meus clientes, olha, a minha família queria que eu fizesse isso, fiz isso por conta de um casamento, fiz isso pela minha família, fiz isso, tomei uma decisão lá atrás porque eu achei que isso ia ser melhor para mim, financeiramente não foi, ou foi, mas não está compensando no meu coração agora, e tudo isso está acontecendo agora. Vou fazer mais uma chamada aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Deixa o seu like que você me ajuda muito, tá? E por que eu tô falando tudo isso? No dia 24 de junho, é um dia de uma energia muito forte. Às 20 horas, é uma terça-feira. Deixa eu confirmar aqui até se é terça-feira. É uma terça-feira, sem ser a dessa semana já é a da outra. Eu vou fazer um evento online
num valor extremamente acessível, depois eu vou deixar o link aqui, chamado Constelação Familiar e Escolhas. É o ato mais sutil e poderoso de amor próprio que você pode ter por você. Isso não é só um evento. Você vai ficar comigo 1h30 de prática, onde a gente vai conversar num espaço seguro, acolhedor, transformador, onde você terá a oportunidade de se reconectar com a sua história, suas forças ancestrais e o mais importante, para fazer novas escolhas com uma consciência expandida, para ir além. A minha própria mudança, transição de carreira me ensinou que a verdadeira escolha, ela vem acompanhada da responsabilidade. A responsabilidade por reconhecer o que não serve mais, por honrar as perdas, por ter coragem de buscar algo diferente. Eu tinha passado por muitas perdas na minha vida, aquilo foi acumulando, eu fui implodindo por dentro, fui me desconstruindo. E isso me ajudou a assumir as rédeas da minha vida e talvez ajude você a assumir as rédeas da sua. Mesmo quando o caminho é incerto, mesmo quando você não vê nada à sua frente, porque não existe possibilidade ainda, você está criando a possibilidade. E a constelação familiar é a ferramenta que me deu clareza e força para isso. Eu vou te convidar para juntos acendermos a fé, aquilo que você acredita, principalmente para que você acredite em você e que te impulsiona a jogar fora o que não serve mais no seu sistema e escolher um novo. O novo que talvez você desconheça, mas que você vai se permitir conhecer. E agora, com o coração mais limpo, a coragem mais forte e a consciência desperta, vai fazer toda a diferença. E eu quero dizer para você que optar participar desse evento, ele é para quem busca clareza, leveza e libertação em suas decisões. Para quem está sentindo o chamado de ir além do que é conhecido, de abraçar a responsabilidade pela própria felicidade. Não vai ser mais o fulano, a ciclano, o beltrano, e por causa dele, por causa dela e por causa disso. Você vai seguir em frente, assumindo o seu caminho e as suas escolhas. Agora, se você consegue se imaginar livre dos pesos das escolhas passadas, das lealdades invisíveis que nos prendem a destinos que não são nossos, a constelação familiar pode te trazer essa consciência, essa mudança, porque elas nos permite identificar bloqueios sistêmicos ou emaranhamentos sistêmicos que nos impedem de avançar, revelando as dinâmicas ocultas que influenciam as nossas decisões. Esse é um convite para olhar para o passado com gratidão, para o presente com a presença e para o futuro com confiança e propósito, sabendo que cada escolha é um passo em direção à sua verdadeira essência. Eu amo essa palavra essência. E muitas vezes as dificuldades que a gente tem de escolher vêm dessas histórias que a gente carrega dos nossos ancestrais, da nossa família, de onde nós vivemos, das escolas de onde nós passamos e até da nossa vivência pessoal. Eu gosto muito de um constelador chamado Idris Lahore, e ele nos ensina que a vida é um fluxo contínuo de energia. E quando a gente honra o lugar de cada um no seu sistema, um lugar certo para essas pessoas, a gente libera a energia para seguir no nosso próprio caminho. E neste encontro vamos explorar como as escolhas de nossa linhagem familiar, tanto as feitas quanto as não feitas, batem na nossa vida hoje e como é possível, com amor e respeito, tomar nosso próprio lugar, nosso próprio caminho e fazer as escolhas que nos impulsionam para frente, aí além. E você vai aprender a diferenciar o que é seu e do que pertence ao seu sistema. Eu vejo muito na minha família que houve busca de justiça, busca de resolver situações familiares, situações do passado.
E eu fui entender por que eu fui pro direito, mesmo não tendo, achando muito bonita a questão da justiça, não tendo meu coração e a minha alma naquela questão, era só um chamado que me arrastou para aquilo que eu criei em boa parte da minha vida. E faz parte de mim, não tem como tirar a advogada de dentro de mim, ela faz parte de tudo isso, eu honro e tenho muita alegria de tê-la, mas eu escolho trilhar um outro caminho, tá tudo sempre certo. Essa é a sua chance de romper com esses padrões limitantes que criam uma realidade. É a sua chance de alinhar o que realmente importa para você, de rever os seus caminhos e de decidir com o coração, com a sua alma que está cantando para você, mas você está ouvindo essa mente fofoqueira que só tá te deixando mais pesada e mais carregada e às vezes limitada para ter ações e fazer algo de diferente ou algo que a sua alma, o seu coração canta e você sonha na sua vida. Esse é um convite para viver a segunda metade do ano com mais clareza, amor e coragem, manifestando aquilo que você escolhe criar com prosperidade que você merece, a partir de escolhas conscientes e responsáveis. E para você que está aí me acompanhando, se você achou que esse conteúdo está falando com o teu coração e você está pensando, tem uma pessoa ou tem várias pessoas que estão precisando dessa palavra, e para você que gosta dessas coisas como eu, da parte de energia, compartilha com quem precisa, tá? E depois eu vou deixar o link, tem vagas limitadas, vai ser online, porque eu tenho clientes em todas as partes do país. E para a gente concluir aqui, esse evento Constelação Familiar Escolhas, ele nasceu a duas mãos, é algo que eu sempre falei, mas tenho que agradecer a Vivi também por trazer essa pauta, e aos meus últimos clientes que me trouxeram muitas vezes a questão das escolhas, para que vocês possam mergulhar nessa experiência de cura profunda e desvendar os segredos das suas escolhas e de se alinhar com o que realmente importa para a sua alma. Vem viver a segunda metade do ano com uma nova perspectiva, com mais clareza, vão ter bônus ali, pois eu vou falar sobre isso. Assuma a responsabilidade pela sua própria jornada, não terceiriza a sua história e não deixe para depois as escolhas que a sua alma está gritando para você, ela está pedindo, implorando. Este é o seu convite de uma experiência de cura e libertação, permitindo uma nova possibilidade de fluir livremente em sua vida, não apenas de forma material, mas em todas as dimensões do seu ser. Nossa, tanta coisa profunda, né? Na vida a gente é empurrado para fazer escolhas constantemente e cada uma dessas escolhas é uma oportunidade de crescimento e expansão ou até de colapso, de destruição daquilo que você estava criando. Especialmente quando você age com a responsabilidade de fazer algo diferente ou de fazer algo que você busca, tá bom? Espero que esse conteúdo tenha sido valioso para vocês. Deixe o seu like, me conta o que tocou no seu coração no vídeo de hoje. Compartilha com quem precisa. Eu sou Milena Paula, terapeuta energética empresarial, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu sei que agora é noite, mas eu desejo para você, o horário que você está assistindo ou está acessando esse conteúdo, um dia iluminado, uma noite estrelada com muita luz e muito amor. Até a próxima, tchau!